Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu quero falar sobre a dinâmica do mecanismo biela-manivela. Mais especificamente, a gente vai analisar quais são as cargas, aplicadas neste membro aqui, na biela, no caso. Então, lembrando que o mecanismo biela-manivela, a biela-manivela é composta de uma manivela. Aqui na figura eu estou representando pelo segmento AB. Então, neste exemplo, a manivela vai realizar um movimento com velocidade angular constante. Esse movimento de rotação aqui da manivela vai transferir o movimento aqui para a biela, e a biela vai, por sua vez, movimentar o pistão aqui localizado no ponto C. Então, o objetivo aqui é a gente calcular as cargas aplicadas na biela, ok? Então vamos lá, eu peguei aqui um exemplo, uma biela manivela com o tamanho da manivela 20 centímetros, o tamanho da biela de meio metro e a velocidade angular constante da manivela igual a 10 radianos por segundo. Ok? Eu fiz o desenho aqui do sistema. Esta ranhura aqui, delimitada pela parte cinza, ela vai estar alinhada no eixo de rotação aqui, que está localizado em A, ok? Então, a manivela vai girar em torno do ponto A, vai realizar um movimento de rotação, ok? E a biela vai realizar um movimento plano geral. Eu coloquei aqui no esquema o centro de massa, né? Então, com os dados aqui colocados, a pergunta então determine as cargas aplicadas na biela. Então a gente vai começar o exercício calculando, analisando a cinemática do mecanismo biela-manivela, ok? Então vocês podem consultar a aula 7 e a lousa da aula 7 para vocês terem as equações para as acelerações e acelerações angulares, beleza? Então aqui eu vou calcular primeiramente o ângulo φ. O ângulo φ possui o seno dele igual a cateto oposto 0,2 dividido por hipotenusa, meio. Aqui eu vou ter 0,4. E o cosseno de φ a gente acha por trigonometria, né? 1 menos 0,4 ao quadrado. Então, a gente primeiro precisa analisar a velocidade angular dessa barra aqui. A velocidade angular da barra, neste instante mostrado com um ângulo, com a manivela fazendo o ângulo de 90 graus com o horizontal, a velocidade angular vai dar zero, ok? Então, ômega BC é igual a zero. Precisamos calcular também a aceleração angular da barra. A gente tem essa informação, tá? Tem a fórmula, segundo a fórmula. Então, utilizando a fórmula contida lá na aula 7, a gente chega no seguinte resultado, né? A aceleração angular da biela, ou seja, alfa BC, vai ser igual a ômega B ao quadrado vezes LAB dividido por LBC cosseno φ. Então, substituindo os valores, a gente chega neste valor para a aceleração angular, que é de 43,64 radianos por segundo ao quadrado. Para a gente resolver o problema de dinâmica, a gente precisa saber também a aceleração aqui deste centro de massa, né? A gente já tem a aceleração angular do objeto e a gente precisa, para poder aplicar a segunda lei de Newton, escrita em termos das forças, a gente precisa da aceleração de um ponto específico do objeto em questão, a aceleração do centro de massa, ok?
Então, a gente continua aqui. Vamos calcular agora a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa, AG, a gente precisa então saber a aceleração de um ponto qualquer da biela. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o ponto B, que a gente sabe bem calcular a aceleração do ponto B. E isso vai ser igual a aceleração angular da biela, produto vetorial com R G barra B, menos ômega BC ao quadrado RG barra B. Quanto que vale a aceleração do ponto B? O ponto B ele pertence à manivela AB. A manivela realiza um movimento de rotação com velocidade angular constante. A gente sabe calcular, né? A aceleração do ponto B é uma aceleração centrípeta. Okay? Então, vou passar esse termo aqui para o outro lado. Eu tenho a aceleração do centro de massa, que eu vou utilizar para a minha segunda lei de Newton, é igual a ômega B ao quadrado, ou seja, 100, vezes o raio da manivela. Né? A direção é menos J. Ok? Mais alfa BC na direção K. Produto vetorial com um vetor. Que vetor que é esse? É o vetor RG barra B. Então, vamos desenhar aqui o vetor no nosso sistema aqui, no nosso esquema. Esse vetor ele vai apontar a localização do centro de massa em relação ao ponto B. Então, eu tenho este vetor aqui. Ó. Este é o vetor que a gente está procurando. Ó. RG barra B. Okay, então, nesse momento, faz necessário a gente estabelecer um sistema de coordenadas. Né? Vamos colocar um sistema de coordenadas padrão. Tá? X positivo para a direita na direção horizontal e Y positivo para cima na direção vertical. Então, utilizando esse sistema de coordenadas, o vetor RG barra B vai ter o seguinte valor. Ele vai ter o módulo, né, que é 0,25. Que multiplica. Ele tem uma componente positiva na direção x, que vai ser cosseno φ. Uma componente negativa na direção y, menos seno φ. Menos ômega BC ao quadrado. Ômega BC a gente já descobriu que é zero, né? Então eu não tenho mais nada aqui. Então posso apagar aqui. Esse último termo vai ser zero. Então vamos completar aqui fazer o produto vetorial. A gente tem o seguinte, que AG é igual a menos 20 na direção J, mais 43,64 na direção K. Então aqui eu já posso fazer o produto vetorial, né? 43,64 vezes 0,25, que multiplica. Então aqui eu tenho K vetor I da J, eu tenho cosseno de φ na direção J, e aqui eu tenho K vetor J dá menos I, com menos aqui vai dar mais.
resolvendo tudo, colocando em termos das coordenadas I e J, a gente tem o seguinte resultado. 4,36 na direção I, menos 10 na direção J. Então, notem, a gente começou esse exercício obtendo a aceleração angular da biela BC, aqui, que vai ser utilizada na equação da segunda lei de Newton escrita em termos do torque, ok? E temos aqui a aceleração do centro de massa, que vai ser utilizada na equação da segunda lei de Newton, escrita em termos da força. Então, a gente está preparado agora para resolver o problema da dinâmica, ou seja, quais serão as forças aplicadas no corpo rígido em questão. Aqui, no caso, estou falando da biela, ok? Dessa barra BC. Então, quais serão as forças aplicadas nessa barra BC aí? Então, a gente tem, primeiramente, a força-peso. Eu vou colocar as forças aqui em laranja, ok? Então, eu tenho a força-peso aqui, agindo bem no centro de massa da minha biela. Tem uma força de reação devido a esta ranhura aqui, né? Então, esta ranhura, ou cavidade, ela tem o seguinte propósito, né? Ela vai impedir o movimento vertical no ponto C da biela, né? Da biela BC. Então, este ponto C está livre para se deslocar na horizontal, porém ele não pode se mover na vertical. Então, ou a cavidade está aplicando uma força na barra para cima, ou ela está aplicando uma força para baixo. Então, a gente pode aqui chutar uma direção, tá? Eu acho que esta ranhura vai aplicar uma força para cima, tá? É um achismo apenas, tá? Então, é uma primeira suposição. Então, eu vou colocar aqui a reação, vou dar o nome aqui de FC, tá? É uma força aplicada no ponto C. Então, eu vou chamar de FC. FC. Aqui é o peso, né? Temos outra reação, né? A reação devida a este movimento deste ponto B aqui da biela. Então notem que este ponto B ele não é livre para se movimentar no plano, tá? O ponto B tem um movimento, uma trajetória bem definida, né? Ele está realizando um movimento circular em torno do ponto A. Então, ele não possui movimento livre em nenhuma das direções cartesianas. Logo, no ponto B, haverá duas reações. Então, eu vou chutar uma direção para essas reações no ponto B. Então, eu vou chutar que a reação na direção horizontal ela seja para a esquerda, aqui aplicada no ponto B para a esquerda. E eu vou chutar que a reação aqui nesse ponto B na vertical vai ser para cima, ok? Então, essa é uma primeira suposição. Eu vou chamar essas forças aqui que agem nesse pino B de, vou chamar de BX, aqui a horizontal, e BY, a vertical, ok? Bom, temos as forças, temos a aceleração do centro de massa, temos a aceleração angular. Então, estamos prontos para calcular, para aplicar a segunda lei de Newton. Então, como que fica a segunda lei de Newton? Primeiramente, para a direção x, a dinâmica. Então, o somatório das forças na direção x, eu tenho menos bx, e é igual a, vamos ver aqui,
Tem outra força na direção x? Não, não tenho nenhuma força na direção x. É igual a massa da biela. Eu não coloquei a massa da biela. Vamos colocar uma massa aqui. Digamos que ela tenha 2 kg. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa na direção x. A aceleração do centro de massa vale 4,36. Então aqui eu tenho 2 vezes 4,36. E eu tenho o resultado que a reação X vai ser igual a menos 8,72 newtons. Então aqui eu tenho um resultado negativo. O que isso significa? Significa que a reação aqui neste ponto B, na realidade ela é para a direita. Eu errei aqui o sentido da reação. Ok? Então vamos para a próxima equação. A próxima equação é somatório das forças em Y vai ser igual a... Então eu tenho uma reação para cima do ponto B, que é o pino que está segurando a ponta lá, o ponto B da biela. Então eu tenho BY menos MG e eu tenho uma força de reação devido a reação devida a esta ranhura aqui, né? Ou seja, o pistão está limitado a se movimentar nesta direção horizontal. Eu coloquei a força aqui desta ranhura igual a Fc. Então eu coloquei o sinal positivo, né? Então mais Fc. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa na direção y. Isso aqui vai valer, isso é igual a aceleração na direção y é menos 10, então eu tenho menos 20 aqui, que é a massa vezes a aceleração. Aqui sai uma equação, eu tenho que BY mais FC, são duas incógnitas, é igual ao peso da biela, que é 2 vezes 9,8, a aceleração da gravidade, menos 20. Então dá um valor bem pequeno, né? Isso dá igual a dá menos 0,4. Então aqui a gente também vai ter um problema aqui com o sinal, né? Não chega a ser um problema, né? Mas a gente vai ver que essas reações, uma delas não está para cima, tá? Então ou o FC está para baixo ou o BY está para baixo. Vamos ver agora a equação do torque. Então para o torque eu tenho o seguinte. Eu tenho que forças que aplicam torque aqui? Bom, colocando a origem do sistema, né, no centro de massa, eu vou ter todas as forças aí aplicando o torque. Então, vou ter que escrever aí calcular o torque o momento de força de todas as forças aí, exceto a força peso. Então, eu tenho o seguinte. Tenho para a força C, eu tenho RC vetor FC mais para a força B, a reação em B, eu tenho o seguinte, tenho RB produto vetorial com BX na direção Y. Vamos ver o sinal que eu coloquei para BX. BX eu coloquei como sendo
para trás, né? Mas bx eu já tenho o valor, né? Já tenho o valor dele aqui. O bx vale menos 8,72. Mas aqui no desenho, o bx ele tem a direção menos, né? Então vamos ser coerentes. Vou colocar em termos de bx e depois a gente substitui o valor, tá? Então eu tenho menos bx mais by na direção j. Isso vai ser igual a momento de inércia da biela. A biela é uma barra de densidade uniforme, distribuição de massa uniforme, com massa conhecida. Então eu tenho o momento de inércia da barra, que é mlbc ao quadrado sobre 12 vezes a aceleração angular, que já calculamos também, né? Aqui eu tenho 2 vezes 0,5 ao quadrado sobre 12 vezes 43,64, que é a aceleração angular. Tudo isso aí vai dar igual a 1,82 aproximadamente. Então aqui eu tenho 1,82. Vamos fazer esses produtos vetoriais aqui. Então aqui eu vou deixar em termos de FC mesmo. RC é um vetor que sai da origem do sistema de coordenadas e aponta para o ponto C. Então a gente vai ter o seguinte. RC vai ser 0,25, que é a metade do tamanho da barra, que multiplica uma componente positiva na direção x, que vale cosseno de φ, menos uma componente vertical, que vale seno de φ, produto vetorial com FC na direção j. Eu estou supondo que FC está para cima. Mais RB é 0,25. É a localização, notem aqui tem a origem está no centro de massa, ponto G. O vetor RB vai ter uma componente negativa na direção horizontal. Então eu tenho cosseno de φ na direção I, mais uma componente positiva na direção vertical. Seno de φ na J. Produto vetorial com... Aqui que pode dar problema aqui nas contas, né? Porque pela minha figura eu tenho menos bx na direção I, mas o bx é negativo. Então aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar 8,72 na direção I, mais by, que eu não sei quanto vale, na direção J. Tudo isso igual a 1,82. Então vamos fazer aqui os produtos vetoriais. I com J dá K, I 0,25 vezes cosseno φ, 0,23 FC. Aqui, segundo produto vetorial, eu tenho I com I dá 0, I com J dá K, com menos aqui vai dar menos. Então eu tenho menos 0,23 novamente, by,
J com I dá menos K. Então aqui eu tenho menos 0,1 vezes 8,72. Então, 0,872. Tudo isso na direção K, né? Aqui faltou um K aqui. K aqui. Ficar completo, né? E isso tudo é igual a 1,82. Aqui eu eliminei o K. Então eu tenho a segunda equação. Vai ser 0,23 FC menos 0. Aqui é 0,23, né? BY é 0,25 cosseno φ. Aqui é 0,23. Menos 0,23 BY. Isso é igual a 2,69. Então, eu tenho um sistema de equações, né? BY mais FC igual a menos 0,4. 0,23 FC menos 0,23 BY é igual a 2,69. Precisamos resolver esse sistema de equações aqui. Então, eu posso chamar essa equação aqui de 1, esta de 2. E eu vou fazer 0,23 vezes 1 mais 2. Então aí fica 0,46 FC. O BY vai cancelar, 0,23 aqui, menos 0,23 aqui, cancela. Isso vai ser igual a 0,4 vezes 0,23 mais 2,69. Aqui eu tenho aproximadamente 2,6. Né? E aqui eu tenho aqui o FC finalmente. O FC vai ser igual a 5,65 newtons. Né? O FC é positivo. E devido à equação 1, então a gente tem que BY é igual a menos 0,4 menos 5,65 é igual a 6,05 newtons. Então, no final das contas, né? É com sinal de menos aqui. Então, a reação em FC é para cima. Então, vamos ver aqui. A reação em FC é para cima. A reação em BY é para baixo. Né? De modo que, então, por que aconteceu isso? Né? Por que teve essa... O FC foi para cima e o BY foi para baixo? Né? Porque é justamente esse vai ser o torque que, junto com o torque devido à força, essa força Bx, é o torque necessário, né, para aplicar uma aceleração na biela de 43,64 radianos por segundo ao quadrado na direção anti-horária, ok? Então aqui a gente tem toda a resolução. Retomando, recapitulando, a gente iniciou esse problema descrevendo a cinemática dele, que é um pouquinho mais complicado que o normal, tá? Então a biela vai realizar o movimento plano geral. Esse problema já foi resolvido, já foi apresentado na aula 7, então por favor revejam a aula 7. A gente descobre a partir dos ângulos, né, e do tamanho da manivela e da biela, e da altura aqui da ranhura em relação ao eixo de rotação aqui em A gente determina o ângulo φ
E a gente pode calcular a velocidade angular da barra, que aqui no caso é zero para este ângulo, e a aceleração angular da biela, né, que é igual a 43,64. Partindo dessa aceleração angular, eu posso obter a aceleração do centro de massa, que é o que a gente precisa para aplicar a segunda lei de Newton. Então, a gente calcula a aceleração do centro de massa a partir de um ponto que eu conheço a aceleração. Então, eu pego o ponto B, né, calculo a aceleração, o ponto B nesse instante mostrado só tem componente da aceleração na direção vertical para baixo, que diz respeito a uma aceleração centrípeta, e a gente calcula o restante aqui, né, a parte do movimento relativo entre o centro de massa e o ponto B, né, utilizando essa expressão da cinemática, e a gente chega com a aceleração do centro de massa, né, igual com duas componentes, né, ela tem uma componente horizontal positiva e uma componente vertical negativa. Quando a gente vai para a dinâmica, aí a gente já tem todas as informações necessárias, né? Tem as reações do ponto B, do ponto C, né? Que é aplicado pela ranhura aqui. Essa ranhura aqui é desenhada em cinza. E a gente pode aplicar a segunda lei de Newton tanto em termos das forças, encontrando as forças de reação aqui nos pontos de aplicação da biela, né? E aí a gente aplica a segunda lei de Newton, escrita em termos do torque, utilizando o momento de inércia da biela, evidentemente, e a aceleração angular dela. Então, desenvolvendo aqui, né, chegamos num sistema de duas equações, duas incógnitas. A primeira equação foi resolvida para Bx, né? Bx foi determinado na primeira equação. Então, as outras duas equações formam um sistema de duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema, a gente chega nessas reações aqui. A reação na ranhura é para cima, então a parte de baixo da ranhura está impedindo que a biela vá para baixo. Tá? Essas forças BY e FC, elas vão tanto suportar o peso da biela, quanto fazer com que essa biela execute uma rotação com a aceleração conhecida. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.